Jornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com o prestígio e os esclarecimentos da advogada doutora Roberta Firpo Bevilacqua, formada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, pós-graduada em Direito Constitucional pela Uniderp e em Processo Civil pela UFN. Sócia fundadora do escritório Gundel Moreira e Bevilacqua Advogados. Doutora Roberta possui mais de uma década de experiência profissional na área civil, com ênfase em direito de família, sucessões, contratos imobiliário e consumidor. Distinta presença aqui em nossos estúdios, seja muito bem-vinda ao Jornale, doutora Roberta Firpo Bevilacqua. Obrigada, Giovana, pela participação no programa, por poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e desse conteúdo de suma importância para a sociedade e para as famílias contemporâneas. E eu que agradeço sua presença aqui no Jornal. Doutora Roberta, nos valendo dos seus conhecimentos e da sua experiência, vamos abordar hoje sobre direito de família e contratos familiares na sociedade moderna, sobre as novas modalidades de relações instituídas pela sociedade. Quais suas considerações iniciais sobre este tema tão importante? Giovana, a nossa sociedade ela vem mudando ao longo do tempo. A sociedade moderna, existem novas relações familiares e a lei ela não nos garante mais a regulamentação desses novos formatos. Então, a doutrina e os juristas começaram a trabalhar com os contratos familiares, que é o que tem de mais atual e contemporâneo. Por quê? Porque o contrato familiar, ele consegue criar regras de convivência para grupos familiares específicos, né? Então, a gente tem contrato de namoro, a gente tem contrato pós-divórcio, a gente tem contrato pré-núpcias, né? E diversas outras formas de contrato que a gente pode criar atendendo a necessidade de cada casal, de cada grupo familiar. Realmente o conceito de família tem se transformado ao longo dos últimos anos e o direito precisou passar por algumas transformações, por algumas mudanças a fim de se adaptar às novas demandas advindas destes relacionamentos. E novos contratos, como você falou, surgiram para regrar essas relações. Vamos entender então, não é, doutora Roberta, qual a diferença do contrato de namoro e do contrato de união estável, por exemplo? Perfeito. O contrato de namoro é um contrato que a gente faz entre as partes com a finalidade de deixar claro que tipo de relação se estabelece ali, um namoro. Parece um pouco óbvio e desnecessário, mas se nós avaliarmos que o namoro e a união estável, eles têm uma linha muito tênue nesse tipo de relação, né? Então, no momento que a gente estabelece um contrato de namoro, que aquela relação é de namoro, não há iludidos, não há equívoco da nomenclatura, são namorados. Não há divisão de patrimônio, não tem por que discutir ao término dessa relação isso. A menos que o casal de namorados tenha, por decisão, comprar um patrimônio comum e já deixar definido como que se vai dividir esse patrimônio ao término do namoro. Claro, mas aí já está definido. Já está definido, não tem discussão jurídica processual longa e desgastante. Essa é a ideia do contrato familiar, evitar discussões e desgastes. Excelente. Então, no contrato de namoro, doutora, apesar do casal viver um relacionamento público, contínuo, duradouro, não reconhece ali a existência de uma família, de uma união estável e resguarda o casal dos efeitos da união estável, protegendo os bens de cada um dos contratantes. A gente tem que entender, Giovana, que a união estável, o que distingue, né, a união estável do casamento? A forma.
O casamento, ela tem um ato solene. Então a gente entende, a sociedade enxerga aquele casal através do casamento e entende quais são os direitos daquele, porque a gente tem um ato formal do início. A união estável, a gente não tem isso, né? Simplesmente as pessoas vão morar junto, nem sempre constitui uma escritura pública de união estável, né? E ao término dessa relação, ou na falta de um deles da relação, abre as discussões, afinal, era união estável, era um namoro? Que tipo de nomenclatura essa relação tem? Se a gente tem um contrato, a gente não perde tempo discutindo, já está estabelecido ali. Evidentemente que esses contratos familiares, eles nunca podem ser usados com o intuito de fraudar algo. Então, é por isso que é importante o profissional conversar com as partes, entender qual é a necessidade deles, para colocar no papel a realidade, e não uma fraude. Né? Então, se é um namoro, é um namoro. Se é uma união estável e preenche os requisitos da união estável, nós vamos constituir ali naquele ato formal uma união estável. E além de resguardar, né, salvaguardar os bens, também vem para salvaguardar as relações humanas, como você falou, que não sofrem desgastes. Perfeito. Até algumas pessoas criticam esses contratos, dizendo que isso mecaniza a família. E eu não enxergo dessa forma. Eu acho que o contrato, ele nos traz diálogo. E tranquilidade. Quando há diálogo entre o casal, quando há diálogo entre a família, não tem mal entendido. E eu acho que isso que falta hoje nas relações, esse diálogo. Porque o papel, ele vai transmitir o diálogo entre as partes com o profissional. E no início do relacionamento, existe um entendimento, muitas vezes, né, muito bom entre o casal, né, que é o que se espera, que ele continue bom, mas às vezes não termina assim. Então, inicia-se o relacionamento e se esquece, né, de legalizar toda essa forma de convivência, né, que no final acaba causando um tremendo desgaste, não é? Doutor, e o que podemos esperar, né, e prever no pacto antinupcial? O pacto antinupcial, ele já vem sendo usado há muito tempo na sociedade. Através do pacto antinupcial, nós podemos estabelecer regras patrimoniais, o regime que vai se estabelecer naquele casamento. Mas hoje, a gente também entende que através do pacto a gente já pode estipular regras de convivência. O que eu quero dizer com isso? Regras de atividades domésticas podem ser estipuladas ali, tipo de relações sexuais, a habitualidade dessa relação, se o casal tem intenção ou não de ter filhos. Né? Tudo pode ficar definido. Tudo que não viole a Constituição e a lei pode ser estabelecido no contrato familiar, em específico no contrato pré-núpcias. Recentemente teve uma situação que eu vi pública de um casal que se divorciou. Eu não me lembro agora qual que era, mas talvez daqui a pouco eu lembro. E o motivo do divórcio foi que ele não queria filhos. Acho que foi o Porchat. Ele não queria filhos e ela queria. Então veja como a falta de diálogo causou isso. É um item que, se eles tivessem um profissional instruindo e orientando, lá no início daquela relação, esse profissional teria chamado a atenção. E qual é o assunto filhos? Qual é a intenção de vocês? Querem ter, não querem? Né? Ele foi taxativo em não querer. O que o casal objetiva, né? É isso. Às vezes a gente pode estipular ali princípios de como criar os filhos. Nesse pacto pode ser definido. Se vão seguir uma religião, qual religião? É uma infinidade de assuntos de convivência que podem ser definidos e estipulados ali. E este pacto, né, antinupcial, ele cabe quando não for legal, que é a comunhão parcial de bens. É isso, doutora? O pacto antinupcial, ele pode ser feito em todos os regimes, tá? Não tem, a lei exige em alguns, como por exemplo na separação total de bens, a lei exige que tenha o pacto. Mas nos demais regimes a gente também pode fazer esse contrato familiar. É alternativo, né? Não é uma exigência. Isso. Estabelecer o regime de bens que vigorará após o casamento entre ambos é uma decisão madura e sensata, né? Evita impasses, evita discussões, né? E até uma separação que poderia não acontecer, né?
evita até uma separação. E como eu te disse, eu friso muito essa palavra, o diálogo, Giovana. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de conversar a respeito. Porque quando se inicia uma relação, as pessoas estão muito direcionadas pelo afeto e não querem ou se constrangem de falar de tipo de regime, né? Como que se vai dar a aquisição de patrimônio. Existe um tabu, um constrangimento de falar sobre isso, quando não deveria, porque é exatamente isso que dá o problema ao final, se houver final. Não estou dizendo que sempre vai ter, às vezes não. E conforme suas palavras, né, ditas nos bastidores, os casais podem tomar as decisões que quiserem, só não podem se enganar. Eu achei fantástico essas suas colocações, né? Então, há necessidade de um contrato para deixar às claras o casamento. Nós tínhamos, até a Constituição de 88, né? A gente tem, assim, uma necessidade da lei definir o que se deve e o que não se deve. E o que o direito contemporâneo nos dá? Nos dá uma liberdade de criar de acordo com a vontade da parte. Isso é maravilhoso, fantástico, porque nos permite fazer um contrato personalizado para aquele casal, para a necessidade daquele casal, daquele grupo familiar. Sim, especificamente. Bem, doutora Roberta, já esclarecemos sobre o pacto antinupcial. E como se dá o acordo pós-nupcial e o contrato pré-divórcio? Perfeito. Esses contratos no decorrer das núpcias, no decorrer do casamento. Às vezes no decorrer do casamento a gente precisa acertar alguns pontos, né? Esse casal não tem a intenção do divórcio, não tem a intenção da separação, mas eles precisam definir algumas coisas para que se tenha uma segurança jurídica, para que se tenha uma melhor convivência. Então a gente faz esse contrato definindo esses itens. Quais são os itens que podem constar? Diversos itens. Itens de convivência, né? É isso que a gente... Porque a convivência, o cotidiano de um casal, às vezes pode ser maravilhoso, mas às vezes dificilmente não tem algo a ser ajustado e dificilmente não tem algo que um possa fazer em prol do outro. E essa é a intenção do contrato, trazer o diálogo para esse casal e firmar naquele contrato, dando segurança para ambos. E o pós-divórcio, ou pré-divórcio, que a gente diz ali, né? São aqueles contratos quando um casal não tem mais condições de estar juntos e que o divórcio é um fato, né? Nós precisamos de um profissional para estabelecer as metas daquele divórcio, como que vão se dar, né? Porque às vezes aquele casal ele está emocionalmente comprometido. Então a gente precisa de um profissional para definir qual é a meta, qual é o assunto que vai ser discutido, qual é o momento, né? Por exemplo, às vezes a gente tem casais que além de cônjuges são também sócios de uma empresa, né? E no curso do divórcio, como que vai se dar a administração dessa empresa? Nós vamos nomear um administrador? Como que será usufruir dos bens comuns? Eu acho que o tempo de um divórcio litigioso, processual, já foi, né? O direito moderno, ele nos traz a necessidade de a gente evitar o litígio e buscar sempre de forma consensual um acordo entre as partes. Isso faz economia de tempo, de energia e de dinheiro. E é isso que a gente tem que focar. Exatamente. Mesmo que você tenha que decidir sobre guarda, né, e aspectos que envolvem os filhos, né? Porque se há um acordo, né, sobre esse acordo, por exemplo, nós podemos ali estipular algo sobre a guarda, evidentemente que a gente vai precisar da homologação do juiz sobre isso, mas ali já vai estar pré-definido a vontade deles. A vontade das partes. Das partes, né? Que é o mais importante. Principalmente quando se tem filhos, né? O quanto desgastante um litígio de anos pode ser. Exato. É isso que as pessoas precisam se atentar. E acaba prejudicando psicologicamente, né? Todos os envolvidos. Todos os envolvidos, né? Doutora Roberta Firpo, falávamos nos bastidores sobre um caso de repercussão nacional que se refere ao apresentador de televisão Gugu Liberato, onde se discute se ele e Rose Miriam eram companheiros ou eram casados. Está nos parecendo um caso de coparentalidade.
Qual a sua opinião a respeito deste caso? E já vamos esclarecer para os nossos telespectadores qual a finalidade do acordo de coparentalidade. Perfeito. Giovana, o que me parece, evidentemente que esse processo do Gugu Liberato e da Rose Miriam é um processo que corre em segredo de justiça, mas tem algumas coisas que são veiculadas na imprensa, né, e que chegam ao nosso conhecimento. Então a Miriam alega que era uma união estável e a família do Gugu Liberato alega que não, que ela era mãe dos filhos dele. Por que se discute isso? Porque tem um direito sucessório por trás, uma herança por trás. E aí eu digo mais uma vez, isso poderia ter sido evitado através de um contrato de coparentalidade. Porque o que me parece, na verdade, é que eles nunca foram marido e mulher. Me parece, eu estou fazendo uma análise bem superficial, não conheço os autos do processo. Sim. Mas me parece que a Miriam era mãe dos filhos do Gugu. Ela nunca foi esposa ou nunca teve uma presença de cônjuge do Gugu Liberato. E vejam o quanto seria interessante, nesse caso, se nós tivéssemos um contrato de coparentalidade. O que é o contrato de coparentalidade? Nesse contrato e na situação moderna, existem alguns casais que se unem única e exclusivamente com a finalidade de ter filhos. De ter filhos. Não há uma relação amorosa entre eles, não são marido e mulher, são mãe e pai. Uhum. Então, é repetitivo, mas é interessante porque quando a gente tem o contrato, não há equívoco sobre a nomenclatura do que eu sou. Exato. Eu sou companheira ou eu sou mãe dos filhos dele? Tem uma grande diferença pro direito, principalmente no direito sucessório. São relações tão diversas hoje, né, que nós temos na nossa sociedade, que esse assunto que estamos tratando aqui no jornal é de extrema importância, né, para esclarecer quem está nos assistindo. Então, neste caso aí, doutora, se tivesse sido feito um contrato, né, não se discutia hoje se Rose Miriam era esposa, era companheira ou mãe dos filhos de Gugu Liberato, né? Evitaria um grande desgaste, né, da própria família. Hoje, antes de vir para cá, eu li uma notícia que os filhos estão brigando pela definição desse conceito. Então, veja o quanto isso pode ser desgastante para a família. Exatamente. Envolve toda a família, né, depois do óbito do pai. Que não está mais aqui para dizer a sua vontade. Exatamente, não está mais aqui. E então é uma vida, as vidas ficam complicadas, né, os relacionamentos interpessoais e na família também, né, e diante da sociedade em se tratando de celebridade, não é? Doutora Roberta, eu agradeço a sua disponibilidade para abordar sobre temas que fazem parte do dia a dia da nossa sociedade e é de extrema importância esclarecer. Foi um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios e volte sempre. Obrigada, Giovana, o privilégio é meu. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, vamos conversar com o presidente da APAI Santa Maria, o empresário César Augusto Guem. Volto após o intervalo.